Olá, seja bem-vindo a mais uma leitura do livro Gestão de Alta Performance, do autor Andrew Grove. Essa é a nossa 26ª leitura. E vamos retomar a leitura na página 231. Avaliações dos melhores subordinados. Depois de tentar instituir os princípios das avaliações de desempenho com um grupo de cerca de 20 gestores de nível intermediário, pedi que eles pegassem uma avaliação que tinha recebido e analisassem de acordo com nossos critérios. Os resultados não foram os que eu esperava, mas aprendi muito com eles. O grupo era composto de gestores de alto desempenho, que em geral eram muito bem avaliados pelos seus superiores. As avaliações eram excepcionalmente bem escritas, muito acima da média na Intel. O problema era que o conteúdo tendia a ser retrospectivo, ou em outras palavras, análises do que o subordinado tinha feito no decorrer do ano anterior. Embora o principal objetivo fosse melhorar o desempenho futuro do subordinado, a maioria das avaliações não especificava o que o subordinado precisava fazer para melhorar seu desempenho ou até manter seu nível atual. Parece que, para um subordinado de alto desempenho, o supervisor foca em identificar e justificar sua opinião sobre esse desempenho superior, dando pouca atenção a como ele poderia melhorar ainda mais. Por outro lado, para um subordinado com desempenho insatisfatório, o supervisor tende a focar em maneiras de melhorar a performance, fornecendo programa de ação corretiva detalhados e elaborados, especificando os passos a serem dados para que o funcionário atinja os requisitos mínimos de desempenho. Acho que essas prioridades estão invertidas. Não faria mais sentido dedicar um tempo tentando melhorar o desempenho de nossos melhores subordinados? Afinal, essas pessoas dão conta de uma parcela muito maior do trabalho em qualquer organização. Em outras palavras, concentrar-se nos seus melhores subordinados é uma atividade de alta alavancagem. Se eles melhorarem, o impacto sobre o output do grupo será enorme. Todos nós achamos difícil criticar, seja falando com um subordinado de desempenho espetacular ou com um subordinado de desempenho medíocre. No entanto, devemos ter em mente que, mesmo se o nível de desempenho de uma pessoa já estiver nas alturas, sempre é possível melhorar. Não hesite em usar a visão retrospectiva proporcionada pela avaliação para mostrar a alguém, até a estrela do time, como ele poderia ter se saído melhor. Tem pessoas muito boas que às vezes deixam de ser ainda melhores justamente porque elas são melhores do que as demais. Isso já deixa numa posição confortável. Outras ideias e práticas. Será que é uma boa ideia pedir ao subordinado que prepare algum tipo de autoavaliação antes de ser avaliado pelo supervisor? Deixe-me responder essa pergunta da seguinte forma. É natural que a avaliação que você faz do próprio trabalho seja importante para você, e você certamente vai querer saber o que o seu superior pensa do trabalho feito no decorrer do ano. Se você fizesse uma autoavaliação, entregasse ao seu supervisor e ele se limitasse a mudar a formatação, lhe desse a pontuação máxima e a entregasse de volta, como você se sentiria?
Imagino que se sentiria ludibriado. Se você só tiver conquistas e realizações para contar a seu supervisor, ele obviamente não vai dar muita atenção ao que você está fazendo. Avaliar o desempenho dos subordinados é um ato formal de liderança. Se os supervisores permitirem que a opinião deles seja direcionada de alguma maneira, a liderança e a capacidade de liderar começarão a parecer falsas. Desse modo, a integridade e o discernimento dos supervisores deve ser preservada a todo custo, e eles devem se comprometer avaliando eles mesmos o desempenho de seus subordinados, para manter a saúde e a vitalidade do processo de avaliação. Que tal pedir a seu subordinado que avalie o seu desempenho como supervisor dele? Acho que pode ser uma boa ideia. Só que você deve deixar claro a seu subordinado que é seu trabalho avaliar o desempenho dele, ao passo que a avaliação que ele fizer de você como supervisor só será usada como uma fonte de informação sem qualquer obrigatoriedade de sua parte de seguir a recomendação dele. A questão é que ele não é seu líder, você é o líder dele. E em nenhuma circunstância você deve fingir que os dois têm o mesmo status durante as avaliações de desempenho. Isso é bem importante, o autor aqui eu acho que é muito direto nisso. Não adianta você pegar a opinião de alguém que não entende todo o contexto da sua função ou do seu conhecimento, das suas tarefas, e dizer que a opinião dele vai ser tão relevante a ponto de você acatá-la sem qualquer objeção. Voltando ao texto, você deve enviar a avaliação escrita antes, durante ou depois apresentar os resultados pessoalmente aos seus subordinados. Já testei as 3 opções. Vejamos alguns prós e contras de cada uma. O que acontece se você expuser a avaliação primeiro e deixar para enviar a versão escrita depois? Ao ler a avaliação escrita, o subordinado pode ficar confuso ao encontrar uma frase que não ouviu quando você comunicou a ele pessoalmente os resultados. Se você entregar a avaliação escrita durante a conversa, e se você entregar a avaliação escrita durante a conversa, um gestor me contou que costuma entregar ao subordinado uma cópia da avaliação e os dois vão discutindo os tópicos à medida que o subordinado vai lendo os parágrafos. Eles vão fazendo isso até discutir a avaliação toda. O problema é fazer o subordinado parar de ler o 3º parágrafo, sabendo que ele está ansioso para ler o resto. Outro gestor me disse que lê a avaliação escrita em voz alta ao seu subordinado para tentar controlar o ritmo da conversa. Só que também nesse caso, o funcionário fica tão ansioso para saber o que vem a seguir que pode não prestar atenção ao que realmente está sendo dito. Além disso, quando o seu subordinado recebe uma avaliação por escrito durante a discussão, ele não vai ter tempo para ponderar e pode sair da conversa pensando: eu deveria ter dito isso ou aquilo. Para que o diálogo seja produtivo, ele deve ter tempo para pensar no conteúdo da avaliação. Pela minha experiência, a melhor opção é enviar ao subordinado a avaliação escrita algum tempo antes da conversa presencial. Com isso, ele pode ler a análise toda e digerir as informações sozinho. Ele pode ter uma intensa reação emocional,
mas terá tempo de repassar as mensagens contidas na avaliação. Quando vocês dois se reunirem, ele estará muito mais preparado emocional e racionalmente. Preparar e apresentar uma avaliação de desempenho é uma das tarefas mais difíceis que você terá de realizar como gestor. A melhor maneira de aprender a fazer isso é refletir muito sobre as avaliações que você já recebeu. Se você teve sorte, a tradição de boas avaliações de desempenho foi passada de supervisor a subordinado, o que ajudou a manter a integridade do sistema na sua empresa. O problema é que as pessoas precisam ser constantemente instigadas a fazer boas avaliações. Todo ano, leio cerca de 100 delas, todas escritas por meus próprios subordinados e por uma seleção aleatória de gestores da Intel. Insiro observações recomendando alterações ou elogiando o trabalho do gestor que escreveu a avaliação. Faço isso com o maior alarde e visibilidade possível, porque quero reiterar e reafirmar a importância que o sistema tem e deve ter com todos os funcionários da Intel. Menos do que isso não seria adequado ao tipo mais importante de feedback, aplicável à tarefa que podemos dar a nossos subordinados. Muito bem, vamos ler uma avaliação que é um modelo feito pelo autor do livro. Avaliação de desempenho imparcial. Nome: João da Silva. Cargo: supervisor da área de suporte de materiais. Período da avaliação: fevereiro a agosto de 1900XX. Então, o nosso aqui seria fevereiro a agosto de 2020 e alguma coisa. Descrição do trabalho: responsável por administrar o processo de planejamento da produção e o processo de especificação da produção, incluindo manutenção e desenvolvimento. Realizações no período da avaliação. O processo de planejamento da produção foi alterado consideravelmente esse ano. As fábricas foram bem coordenadas e todas as atividades administrativas foram realizadas com eficiência. Ao lado tem uma setinha dizendo medida com output bom das realizações no período da avaliação. Avaliação, pontos fortes e pontos de melhoria. João foi transferido à área de suporte de materiais no início de fevereiro. O processo de planejamento da produção passava por dificuldades quando ele ingressou no grupo. João aprendeu o trabalho com muita rapidez e conseguiu assumir o cargo de seu antecessor de forma bastante eficaz. Na área de especificações da produção, o trabalho de João teve muito menos sucesso até o momento. Ele se esforçava para melhorar, mas os resultados não foram satisfatórios. Eu diria que o problema tem duas causas. Agora um tópico onde diz que a medida interna, ausente, atividade versus output. João tem dificuldade de definir metas claras, concisas e específicas. Um exemplo disso é que ele não consegue estabelecer bons objetivos e resultados-chave. Outro exemplo foram as recomendações vagas apresentadas na avaliação do sistema de especificações da produção em março. Ainda não temos uma ideia clara e definitiva do progresso do sistema e como João pretende atingi-los. Sem metas específicas, é fácil cair na armadilha de trabalhar nas coisas sem atingir objetivos, o que leva à segunda causa.
Agora o outro tópico. Observação, afirmação justificada como um exemplo. Com um exemplo. A impressão é que João acredita que uma reunião sobre o assunto constitui um progresso, e ele se contenta com isso. Isso aconteceu, por exemplo, no treinamento de especificação da produção. João precisa empenhar-se mais antes das reuniões e definir os resultados específicos que deseja obter com elas. No mesmo tópico, tem outras observações. Os elogios também precisam ser exemplos. Os elogios também precisam de exemplos. A experiência de João em finanças foi um grande valor em vários projetos. Por exemplo, ele se ofereceu para ajudar um grupo de compras a resolver alguns problemas financeiros, indo além das obrigações de seu cargo. João gostaria de ser promovido ao próximo nível da gestão. Isso não vai acontecer no momento, mas estou convencido de que suas habilidades e competências lhe possibilitarão uma promoção futura. Antes disso, contudo, João deve ser capaz de realizar projetos complexos, como um sistema de especificações da produção e mostrar resultados. Ele precisará demonstrar sua capacidade de fazer uma análise clara e concisa dos problemas, identificar metas e definir um plano de ação para atingi-las. Em geral, João terá de aprender a fazer isso sozinho. Eu o ajudarei quando necessário, mas a motivação deve vir dele. Ele só poderá ser promovido quando mostrar que é capaz de atuar com independência nesse sentido. Em resumo, João é capaz de realizar seu trabalho atual. Estou ciente da dificuldade que ele teve de fazer a transição das finanças à produção. Continuarei tentando ajudá-lo, principalmente no estabelecimento de metas e na definição de um plano para atingi-las. Avalio o desempenho de João na área de suporte de materiais. Como atende os requisitos, estou certo de que ele tem capacidade de melhorar. Tentativa de mostrar como melhorar o desempenho. Bom, eu recomendo a quem está ouvindo e lendo essa parte da avaliação de reler e estudar ponto a ponto. Confesso que para mim não foi tão claro assim. E aí no final, a avaliação em si com os tópicos. Atende aos requisitos? Não atende aos requisitos? Supera os requisitos? É um superior? 2 níveis de gestão, mais o pessoal necessário para os controles apropriados. Aí, quem é o supervisor imediato dele? Avaliação aprovada por gestor da matriz, gestor de RH e funcionário. No caso, João da Silva. A observação e avaliação foi elaborada em conjunto com o líder do Comitê de Gestores da Divisão de Materiais, um exemplo de duplo reporte. E a assinatura do funcionário que comprova que ele recebeu a avaliação, mas não significa necessariamente que concorda com ela. Muito bem. Vamos ao capítulo 14, página 237. 2 tarefas difíceis. Os gestores também são responsáveis por outras 2 tarefas com grande carga emocional: entrevistar candidatos a uma vaga e tentar convencer um bom funcionário a permanecer na empresa.
Uma pausa para tentar melhorar o clima. O clima não, a temperatura, né? O clima a gente não muda. A gente muda a temperatura dentro do ambiente. Voltando ao texto, entrevistas. Os objetivos de uma entrevista são selecionar um bom candidato, informá-lo sobre você e a empresa, determinar a existência da compatibilidade, convencê-lo a aceitar a oferta de emprego. Para fazer essa seleção, um gestor normalmente conta com cerca de 1 hora de entrevista e uma verificação das referências do candidato. Sabemos que já é difícil avaliar o desempenho real de nossos próprios subordinados, mesmo tendo passado um bom tempo trabalhando em estreita colaboração com eles. Ao selecionar um candidato a emprego, conversamos com um desconhecido e tentamos descobrir, em mais ou menos 1 hora, se ele terá uma boa performance em um ambiente completamente novo. Se avaliar o desempenho dos subordinados já é difícil, identificar um bom candidato em uma entrevista é quase impossível. Só que nós, gestores, não temos outra escolha além de conduzir a entrevista, por mais complexo que seja. No entanto, devemos admitir que os riscos de fracasso são altos. Realmente, as minhas entrevistas normalmente são longas e eu converso algumas coisas até repetitivas para tentar entender quem é que está à minha frente e também para mostrar à pessoa quem eu sou e quem é a empresa que ele está se candidatando a trabalhar. A maioria das pessoas aceitam tudo que você fala ali porque elas estão precisando do emprego naquele momento. Mas algumas já estão com uma outra carta na manga e mesmo dizendo que quer muito trabalhar lá, na hora de começar, desiste. Então é realmente bem difícil. Muitas pessoas mentem e algumas mentem muito. Então cabe a nós, na hora da entrevista, tentar entender isso daí. Outra ferramenta que temos à nossa disposição para avaliar o desempenho potencial de um candidato é pesquisar sua performance no passado, verificando as referências. O problema é que muitas vezes você não conhece a pessoa que lhe passa as referências e mesmo se ela se dispuser a falar abertamente sobre o candidato, as informações não serão muito úteis se você não tiver algum conhecimento sobre o funcionamento e os valores da empresa que ela trabalhou. Além disso, embora poucas referências sejam mentiras deslavadas, elas tendem a não revelar informações cruciais específicas. Desse modo, a verificação de referências dificilmente isenta o gestor de empenhar-se para tirar o máximo proveito da entrevista. Realizando a entrevista. Na entrevista, o candidato deve falar durante 80% do tempo e você deve focar no que ele escolhe dizer. No que ele escolhe dizer. Isso, deixar ele falar, fazer perguntas e deixar ele falar. No entanto, você deve ser um ouvinte ativo para direcionar a conversa. Isso. Lembre que você não terá muito tempo de entrevista. Quando você faz uma pergunta, uma pessoa prolixa ou nervosa pode continuar repetindo a resposta por muito tempo depois que você ter perdido o interesse. E você só continua ouvindo por educação. Caso isso aconteça, você deve interromper o candidato
E se não fizer isso, estará desperdiçando o único recurso que tem à sua disposição para realizar o trabalho: o tempo da entrevista, durante o qual você precisará obter o maior número de informações e insights possíveis. Então, se perceber que a conversa está perdendo o rumo, redirecione-a rapidamente. Peça desculpas se quiser e diga algo como: que tal passarmos para o assunto X, Y ou Z? Cabe a você controlar a entrevista. E você será o único culpado se isso não for feito. Uma entrevista pode gerar mais insights se você orientar a conversa para assuntos que tanto você quanto o candidato conhecem bem. O candidato deve falar sobre si mesmo, sua experiência profissional, o que ele fez e por quê. O que ele teria feito de outra maneira se tivesse de fazer tudo de novo. E assim por diante. Mas isso deve ser feito em termos que você conhece para não poder avaliar as informações. Mas isso deve ser feito em termos que você conhece para poder avaliar as informações. Ou seja, não deixe de verificar se as palavras utilizadas pelo candidato significam a mesma coisa para vocês dois. Quais são os temas que você deve abordar em uma entrevista? Um grupo de gestores me sugeriu uma lista das melhores perguntas. Espero que essas questões abaixo sejam realmente muito boas. Eu já vi várias listas dessa e concordei com muito poucas. Vamos às questões. Descreva alguns projetos que foram muito bem conceituados por seus superiores, sobretudo pelos níveis de gestão acima de seu supervisor imediato. Quais são seus pontos fracos? O que você está fazendo para eliminá-los? Por que minha empresa deveria contratá-lo? Cite alguns problemas que você está encontrando no seu trabalho atual ou anterior. O que você está fazendo para resolvê-los? O que você poderia ter feito para impedir o surgimento desses problemas? Por que você acha que tem a qualificação necessária para ocupar este novo cargo? Quais foram os seus maiores fracassos? O que você aprendeu com eles? Por que você acha que um engenheiro deveria ser escolhido para ocupar uma posição no marketing? Por que você acha que um engenheiro deveria ser escolhido para ocupar uma posição no marketing? Mude o cargo e a posição de acordo com a situação. Qual foi o curso ou projeto mais importante que você fez na graduação ou na pós-graduação? Por que você os considera importantes? As informações obtidas com as perguntas acima tendem a se encaixar em uma das quatro categorias. Para começar, você está tentando determinar o conhecimento técnico do candidato, não o conhecimento científico ou especializado em engenharia. Mas o conhecimento dele sobre o cargo almejado ou, em outras palavras, o nível de habilidade. No caso de um contador, a habilidade técnica significa conhecimento de contabilidade. No caso de um advogado tributário, conhecimento das leis tributárias. No caso de um estatístico, o conhecimento de estatística e o uso de planilhas. E assim por diante. Em segundo lugar, você está tentando avaliar como um candidato se saiu em um emprego anterior.
aplicando habilidades e conhecimentos técnicos. Em outras palavras, não só o que o candidato sabe, mas também o que ele fez com o que ele sabe. Em terceiro lugar, você está buscando saber as razões de uma eventual discrepância entre o que ele sabia e o que ele fez, entre suas habilidades e seu desempenho. Por fim, você quer ter uma ideia dos valores operacionais do candidato, os valores que o orientam no trabalho. Vejamos como as perguntas acima se encaixam nas 4 categorias. Conhecimento e habilidades técnicas. Descreva alguns projetos. Quais são seus pontos fracos? O que ele fez com o conhecimento? Realizações e fracassos. Discrepâncias. O que você aprendeu com os fracassos? Problemas no atual trabalho. Valores operacionais. Por que você está pronto para assumir um novo cargo? Por que minha empresa deveria contratá-lo? Por que o engenheiro deveria ser escolhido para uma posição no marketing? O curso ou projeto mais importante em sua vida acadêmica? Muito bem. Como o texto ainda vai longo, vamos encerrar esse vídeo por aqui, na página 240. Uma informação errônea da minha parte na leitura anterior, na 25ª. Eu disse que nós estávamos na página 230 e iríamos até a página 265 e faltavam 25 páginas. E na verdade faltavam 35. Agora sim vão estar faltando 25 páginas. Tá bem? Hoje é dia 4 de abril de 2024 e acabamos de fazer a leitura do livro Gestão de Alta Performance. A leitura de número 26.